Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família hoje e sempre. Eu peço licença para entrar novamente na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque eu quero entregar uma palavra abençoada, uma mensagem que vai te dar ânimo, esperança e direção para a sua vida. Por isso fique comigo até o final, porque ao terminar esse vídeo, o seu coração já estará totalmente diferente. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção para sempre. Por isso, sempre quando você está aqui comigo, unindo a sua fé, junto com milhares e milhares de pessoas, o Senhor ordena a bênção. Ele derrama da unção, Ele quebra todo jugo, Ele desfaz todo plano de Satanás e com certeza Ele faz milagres também. Amém? Por isso, se você é novo aqui no meu canal, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho orado pelas pessoas que estão aqui no meu canal. Lembrando também que à tarde, às 3 horas da tarde, eu tenho colocado vídeos sempre com assuntos atuais, todos baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, tá bom? Então clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Ok, vamos lá então, irmãos. Para começarmos o nosso momento de oração de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha só o que ele disse. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa! Já não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já repararam que, na maioria das vezes, o sentimento de medo vem no nosso coração? O medo do julgamento das pessoas e também o julgamento de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se Deus não te condena, ninguém mais pode te condenar. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 8 de Romanos o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você está firme com Deus, se você está nos caminhos dele, nem o diabo, nem as pessoas podem te acusar. Mas infelizmente o que eu mais tenho percebido é que as pessoas estão aprisionadas pelo sentimento de culpa e de vergonha. São pessoas que já estiveram na presença de Deus, que já fizeram parte de uma igreja, mas porque algum dia elas tropeçaram, elas caíram e agora elas não conseguem mais voltar para os caminhos do Senhor. E por causa disso, elas vão se afastando cada vez mais e com isso vão tendo uma vida derrotada, uma vida de fracasso, de tristeza. Tudo porque elas não conseguem mais acreditar que o Senhor as ama, que Jesus ainda tem um plano na vida delas. Oh, meus irmãos, eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui. Pode ser que você tenha falhado no seu casamento, na sua vida sexual, na sua vida amorosa, na sua vida financeira ou até mesmo com seus filhos. Pode ser que você tenha dado ouvido ao seu coração ou à sua carne e você começou a fazer coisas que desagradam ao Senhor e até mesmo as pessoas à sua volta. E realmente, irmãos, tem coisas que a gente faz que a gente não tem prazer, que a gente não aprova, mas a gente continua fazendo. E o próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Oh, meus amados irmãos, o único que pode mudar esse coração teimoso, desobediente, é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, na nossa própria força, na nossa boa vontade, a gente não consegue vencer o pecado. E é por isso que quando você peca, você não tem que se afastar de Deus, você tem que se aproximar dele ainda mais, porque a única forma de você vencer o pecado é através de um relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da palavra que santifica. Porque você precisa entender uma coisa: o mundo em que nós estamos, irmãos, é um mundo corrompido pelo pecado. O mundo é dominado por Satanás. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E tudo que ele faz é para destruir a obra-prima de Deus, que somos nós.
Por isso ele tenta de todas as formas aprisionar a alma das pessoas, dizendo que elas não são merecedoras do amor e da misericórdia do Senhor. Ele faz de tudo para que você não seja feliz, para que você não viva uma vida em abundância, e para isso ele te aprisiona no pecado, na culpa, na vergonha. Mas é por isso que eu senti no meu coração de falar isso com você hoje. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa: por que você insiste em viver uma vida preso ao pecado, preso na preocupação, no medo, na angústia? Por que você continua dando ouvido ao que as pessoas dizem ao seu respeito? Irmãos, quem tem que direcionar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, é o Espírito Santo. Eu quero te contar hoje, rapidamente, uma história que está nos Evangelhos, que fala sobre o poder do perdão de Jesus. A Bíblia conta que certo dia, uma mulher foi flagrada em adultério. No Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ensinando no templo, os religiosos da época trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério naquele exato momento. Então eles colocaram ela diante de Jesus e questionaram o que ele faria, já que na lei de Moisés exigia que quem cometesse esse pecado fosse apedrejado até a morte. E Jesus, já sabendo que eles estavam armando uma cilada para ele se inclinou no chão e começou a escrever. E quando os acusadores começaram a pressioná-lo, Jesus se levantou e ele disse aquela frase que todos nós conhecemos: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então ele voltou a escrever no chão. Então, naquele momento, os acusadores daquela mulher não tiveram reação, não tiveram argumentos, porque eles sabiam que eles também tinham pecados. E então foram abandonando as suas pedras, foram embora um a um. E naquele momento Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele declarou: eu também não te condeno. Vá e agora abandone a sua vida de pecado. Irmãos, essa história da mulher flagrada em adultério, ela revela muito a misericórdia e o amor de Jesus, principalmente por aqueles que se acham indignos, pecadores e acham que já estão condenados e estão preparados para irem para o inferno. Mas aqui nessa história, Jesus ensina várias lições importantes, como por exemplo que todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos pecadores. E aí a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer depois de cometermos o pecado? Eu não estou dizendo aqui se você vai cometer ou não, mas sim quando cometer, o que você irá fazer? Irmãos, a Bíblia fala sobre Pedro e Judas. Os dois eram discípulos de Jesus, os dois conviveram com Jesus por 3 anos e da mesma forma os dois negaram a Jesus. O discípulo Pedro negou a Jesus 3 vezes e o discípulo Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Só que a diferença é que quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele olhou para Jesus e se arrependeu profundamente. E ele saiu pelos cantos chorando amargamente, e foi então que ele tomou a decisão de seguir em frente. Jesus não abandonou a Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. E eu sei que muitas pessoas aqui têm desistido de si mesmos. Irmãos, devemos tomar cuidado com isso, porque quando a gente não acredita mais, quando a gente desiste, aí Deus não pode fazer nada por nós. E nós vemos que foi isso que aconteceu com Judas. Quando ele traiu Jesus com um beijo no rosto, Jesus chegou ao ponto de chamá-lo de amigo, mas mesmo assim Judas não quis o perdão. Ele renunciou tudo o que ele tinha aprendido, ele não quis se arrepender e por isso ele acabou destruindo a sua vida e ele não foi salvo. Irmãos, saibam de uma coisa: Deus é misericordioso, Deus deseja que todos busquem o arrependimento, mas Deus também respeita a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. E no caso daquela mulher pega em adultério, Jesus encontrou no coração dela o arrependimento. Ele sabia que aquela mulher talvez estivesse naquela condição por vários outros fatores, mas ela não ficou tentando se justificar. Ela se arrependeu e então Jesus falou: mulher, eu também não te condeno. Porque Jesus sabia que em breve ele derramaria do seu próprio sangue ali na cruz para perdoar aquela mulher e todos aqueles que se arrependerem profundamente. Amém? Então esse é o amor de Deus, irmãos. Um amor que não tem pedra nas mãos, que não nos julga, mas que demonstra misericórdia, principalmente no momento em que nós achamos em que nós estamos totalmente perdidos. E é por isso que precisamos ter muito cuidado ao julgar as outras pessoas,
porque só Deus conhece o coração de alguém. Você pode julgar aquela atitude, mas você nunca pode julgar uma pessoa, porque Deus conhece o íntimo e é somente Ele que pode demonstrar misericórdia. E eu falo isso porque é muito fácil apontar o pecado dos outros e nos considerarmos melhores do que eles. Mas nós devemos lembrar que nós também somos pecadores e é somente a graça e a misericórdia de Deus que pode nos salvar. Amém? Então, se você tem pecado, se você tem se afastado do Senhor, deixe para trás a sua vida de pecado e siga em frente. E assim como Jesus encorajou aquela mulher a abandonar a sua vida de pecado, Ele também está te dizendo isso hoje. Não dê ouvidos ao que Satanás está te dizendo, porque Jesus é aquele que te perdoa, mas você precisa caminhar com Ele. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, eu quero interceder pela sua vida. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão de fé, não busque saber como tudo vai se resolver. Pense somente no agora e o Senhor promete te abençoar e te fortalecer. Mas para isso você tem que fazer essa entrega, tomar essa decisão de fé e renunciar ao seu pecado, tá bom? Então vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse dia e te agradecemos, Senhor, por mais um momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Senhor, neste culto online, neste momento de comunhão com os irmãos. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para nós, mas para isso precisamos abandonar o pecado, abandonar o nosso passado e darmos um passo em direção ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu intercedo agora por este irmão e por esta irmã. Ó Senhor, eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa. E eu te peço agora, Senhor, tem misericórdia. Não deixe essa pessoa continuar presa ao pecado. A Tua palavra diz em 1 João capítulo 1 que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, o perdão. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes o pecado vem para nos aprisionar. O diabo vem soprando mentiras na nossa mente, dizendo que não somos dignos, que não podemos ser felizes, abençoados. Oh, Senhor, tira de nós, Senhor, esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, de fracasso. Queremos viver uma vida em abundância, a vida que o Senhor Jesus planejou para nós. E assim como aquela mulher pega em adultério, Senhor, nós temos pecados, talvez diferentes do dela, mas, Senhor, todos nós merecíamos a condenação. A Tua palavra diz que se quebrarmos apenas um mandamento, já somos culpados por todos. Por isso, Senhor, cremos que é somente o sangue de Jesus que pode nos perdoar e nos salvar. Nós sabemos que não há nada de bom que possamos fazer que venha apagar os nossos pecados, mas somente o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus que morreu para nos salvar. Ele se fez maldição por nós. E hoje, meu Pai, nós temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos e termos o perdão e a salvação em Jesus. Por isso, Pai, sonda o nosso coração e nos ajude a não cairmos em tentação, que a gente não seja hipócrita, mas que a gente viva uma vida de transparência contigo e com as pessoas. Oh, meu Deus, nos ajude também, Senhor, a não julgarmos as pessoas, mas a julgarmos as atitudes e não praticarmos as mesmas coisas também. Pai, eu oro agora, Senhor, por este homem e por esta mulher que está sentindo um peso no coração, uma angústia tremenda, uma tristeza na alma. Oh, Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esta pessoa, que ela sinta agora o Teu renovo, a Tua paz. Eu mando embora todo o mal. Eu repreendo toda obra maligna contra a vida deste homem e desta mulher. Eu mando embora todo o mal que tem assolado esta casa, este trabalho, esta pessoa. Em nome de Jesus, eu cancelo toda obra maligna. Eu te peço, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos e nos ajude a viver em santidade para que tenhamos paz, harmonia e, principalmente, a luz do Espírito Santo iluminando os nossos caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez hoje e ainda irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Glória a Deus. Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.